Yuri Pita vem para cá, Renata Agostini também, porque isso é basicamente um mapa da guerra. O Leandro também está aqui conosco. Yuri, eu começo com você, né? Qual a importância disso, de uma eventual adesão do PSD a Lula ainda no primeiro turno? Além do efeito óbvio, se houvesse, por exemplo, uma coligação formal, isso significa mais tempo de propaganda na TV, etc. Do ponto de vista do PSD, tem toda essa questão do arranjo interno, por ter muitos que preferem apoiar Bolsonaro, preferem ficar neutros, etc. Toda essa apuração que você já trouxe. Do ponto de vista do PT, é justamente de tentar ganhar força, ampliar, fazer essa demonstração de que todo o movimento de apoio a Lula extrapola o campo da esquerda, consegue chegar a partidos de centro-direita, mas a grande questão também nessas pendências estaduais e nesses gestos todos que o PT pretende fazer em direção ao PSD, seja em Pernambuco, seja em Minas Gerais, que é talvez a questão mais, o jogo de pôquer, como eu ouvi a definição hoje, ou de truco, para ser um jogo mais à mineira, a grande questão disso é que os palanques regionais são muito fundamentais, e aí quando a gente fala de grandes colégios eleitorais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, para citar os 4 maiores do país, a gente está falando de palanques em que não só o presidente ajuda os candidatos a governador, mas os candidatos a governador ajudam o candidato a presidente. Então, essa é a grande equação que os partidos buscam firmar. Contar com os apoios ali na base, seja de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais federais, mas isso ir se formando uma onda. E aí, para citar algumas das conversas que tive, principalmente nessa questão de Minas Gerais, que é um dos enclaves mais difíceis de serem desatados entre o PT e o PSD. O deputado do PT, Reginaldo Lopes, insiste em ser candidato ao Senado. O PT tenta se recuperar depois de um desgaste bastante forte que vem ocorrendo, não só pela Lava Jato, mas como terminou o governo Fernando Pimentel. Mas o PSD tem 2 senadores e quer reeleger um dos atuais senadores, que é Alexandre Silveira, além de ter Alexandre Calil como candidato, como pré-candidato a governador, que conta com o apoio de Lula e vice-versa, para conseguirem superar Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país, e que é o Estado, como me disse uma fonte, só para concluir aqui, que mesmo quando houve, por exemplo, aqueles momentos Lula reeleito em 2006, Aécio reeleito pelo PSDB em 2006, ou Dilma eleita em 2010 e Antônio Anastasia eleito em 2010. Aquele movimento Lulécio, Dilmazia, embora fossem dos partidos antagonistas PT e PSDB, nunca houve uma grande hostilidade entre eles, tanto que surgiram esses movimentos e os envolvidos nesses movimentos foram bem-sucedidos nas suas respectivas eleições. Renata, quero te ouvir um pouquinho, né? A grande questão é, muito provavelmente o PSD vai acabar liberando mesmo seus diretórios, o que não seria, vendo aí o copo meio cheio, né? Não seria de todo mal para Luiz Inácio Lula da Silva, embora perca oficialmente a presença de um partido de centro-direita no seu palanque. Exato. O ideal mesmo para Lula era que conseguisse amarrar todo o partido, claro, né? Como diz, né, a regra nesse momento, né, quanto maior você alargar aí partidos que decidam, né, se comprometer com a sua campanha, mais interessante, dá mais musculatura ao curso eleitoral. No caso do PSD, chama a atenção que quando se começou o debate sobre se o PSD teria um candidato próprio ou não, ainda quando se falava no nome de Rodrigo Pacheco, muitas lideranças de outros partidos diziam, olha, mas o Kassab a gente sabe, no final ele vai mesmo com Lula, se não for agora vai depois. Sempre havia esse comentário, um subtexto, né, de que os movimentos de Kassab estavam sendo coreografados em direção a Lula. As conversas e a aproximação entre os dois, né, nos últimos meses alimentavam também esse tipo de conversa. O fato é que o PSD, no fim, abandonando o roteiro, né, de ter um candidato próprio, algo que a Kassab falou por muitas vezes, não vai deixar de ser também significativo, porque Kassab bateu muito nessa tecla com Rodrigo Pacheco, depois tentou o movimento de Leite e ao fim ficou sem um nome óbvio para explorar, ao menos no primeiro turno.
Leandro, eu estou com informação chegando aqui agora via Thaís Arbex, arrumando um pouco as pontas. Queria te ouvir sobre Eduardo Paes e Marcelo Freixo. Rapaz, essa treta e o futuro do projeto de Eduardo Paes e também de Marcelo Freixo são dois políticos jovens e promissores, a cada um à sua maneira e com o seu, digamos, seu estilinho, né? Mas isso está impedindo um aliado antigo do ex-presidente Lula de seguir com ele. Olha, Dani, aqui no Rio, o que a gente consegue observar é de que o cenário em que o PSD libere os diretórios é o melhor para o ex-presidente Lula, porque o PSD do Eduardo Paes tentou fechar ali um acordo com o PDT aqui no Rio de Janeiro, chegaram a celebrar esse acordo, só que no final das contas as duas candidaturas estão caminhando agora, nesse momento de pré-campanha, totalmente separadas, a do Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, e a do Rodrigo Neves, pelo PDT, que é ex-prefeito de Niterói. Então, e existe um entendimento dentro do PT de que o PSD, no segundo turno, com certeza vai estar tanto do lado do ex-presidente Lula, como do lado da candidatura do Marcelo Freixo, caso ele chegue no segundo turno, sobretudo se esse segundo turno for contra o Cláudio Castro. Eduardo Paes já disse que não vai fazer campanha, nem chegar perto de um palanque que tenha o presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, o governador Cláudio Castro, com quem ele mantém uma relação institucional. Então, a liberação dos diretórios é o melhor dos cenários para o PT aqui do Rio de Janeiro, que tentou convencer Eduardo Paes a dar pelo menos um apoio informal já no primeiro turno para a candidatura do Freixo. Isso não foi possível porque o Paes insiste em lançar Felipe Santa Cruz candidato ao governo do Rio. Mas, para a chapa presidencial, o desenho está bem mais fácil, né? Existe uma tentativa do PDT de tentar trazer Eduardo Paes para a campanha do Ciro Gomes, mas o PSD no Rio tem uma tendência a caminhar com o ex-presidente Lula, Dani.